A partir de agora, para todo o estado de Goiás, começa a edição semanal do programa Podcast Liberados de entrevistas comigo, Leila do Vôlei, e hoje uma ousada mulher no Congresso Nacional Pernambucana, com opiniões duríssimas e sinceras. Senadora Tereza Leitão, Pernambuco, a seguir. Ter seu veículo a 50 km por hora é como cair do sexto andar. 98% dos acidentes são fatais. Se a velocidade for 100 km por hora, é como cair de um prédio de 14 andares. E quando a batida é frontal, em menos de um segundo o veículo estará destruído, sem chance para qualquer reação. A colisão de veículos acima de 50 km por hora vai deixar morte ou sequela grave. Muitos pacientes em reabilitação são vítimas do trânsito. Uma irresponsabilidade que muda toda a rotina da família para o resto da vida. Caia na real. Velocidade mata. Respeite as leis de trânsito. Detran, Governo de Goiás. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. Janeiro 2025. Um ano justo, amoroso e, evidentemente, com felicidade para o nosso Brasil, a nossa pátria amada. Toda semana, todo domingo, o Podcast Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira para o mundo inteiro, através dos aplicativos Smart TVs, LG, Samsung, iOS, Android, no comando da Sul TV, e no Brasil em todos os canais abertos, fechados, Sky, Net, claro, e evidentemente nas redes sociais pelas quais você comenta e fica rigorosamente à vontade sempre. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, de novo com o meu prazer de ter na companhia de entrevistar sempre personalidades do mundo artístico, do mundo político. Hoje voltamos para a política, excepcionalmente em função dessa mulher que vocês vão conhecer melhor. Essa outra, a guerreira das quadras no mundo inteiro, hoje fazendo a diferença na vida pública como senadora do Distrito Federal, Leila do Vôlei, feliz porque ela está ao lado de uma mulher com um perfil muito parecido com o teu. Muito parecido. Prazer, irmão, iniciar o ano aí, novamente com as nossas lutas, né? E ao lado de uma mulher incrível, que é a senadora Tereza Leitão, representante do estado de Pernambuco, que tem uma história, uma trajetória linda, mas aí eu vou deixar você já começar a fazer as suas perguntas, porque assim, é um prazer, Tereza, né? Obrigada. Nossa, né? Uma parceira na bancada feminina, vice-líder, certamente para os próximos anos aí, vai ser a nossa líder e uma figura incrível aqui que a gente vai curtir muito esse papo. Primeiro, obrigado pela presença, querida. Eu que agradeço. Te respeito muito. Eu agradeço o convite para estar debatendo com vocês, com quem eu aprendo muito no Senado. Eu já cheguei com vocês dois no curso do mandato, né? Eu sou novata. Pois é. Vou com muita qualidade. Começar o 3º ano do meu mandato e é uma experiência realmente incrível. Eu nunca tinha tido participação na esfera nacional. Eu venho de 5 mandatos de deputada estadual. Consecutivos. Então, conheci a Leila, todo o Brasil conhece, Leila do Vôlei. Conheci a Cajuru, também da faceta dele, né? Dos meios de comunicação, e conhecê-los a ambos como políticos é muito interessante. E eu agradeço muito essa oportunidade. Desejo a todos que o ano de 2025 seja um ano de paz, um ano de realizações. Deus e que quiser. nós também façamos a nossa parte no Senado. Isso aí, Claro. Tereza. Olha, é muito importante que você aí do outro lado saiba, de Olinda, Pernambuco, nosso amado estado pernambucano, ela simplesmente, você sabe, Leila, a primeira mulher eleita de Pernambuco. Inclusive, assim, nós duas. Ela foi a você é primeira Distrito Pernambuco e eu fui a primeira pelo Distrito Por Federal. isso que eu falei que vocês duas têm um perfil Coincidência. muito parecido. É. Né? E eu vou deixar a parte muito emocionante da entrevista sobre a vida dela, tudo que aconteceu na vida
da senadora Tereza Leitão, que vocês vão se encantar aí do outro lado, nossos únicos patrões, para a Leila. Eu vou entrar já direto na questão da mulher na política. Qual é para ti, senadora Tereza Leitão, a maior alegria e a maior frustração? Bom, é a alegria de você ter sido a primeira. Eu fui primeira várias vezes. Eu fui a primeira mulher a presidir o meu sindicato da minha categoria, que é uma categoria majoritariamente formada por mulheres. Eu sou professora, mas fui a primeira pedagoga, mas fui a primeira mulher a presidir o sindicato. Depois de 20 anos, foi que o sindicato voltou a ser presidido por uma mulher. Então, ser a primeira é desafiador. Sim. Porque você tem a obrigação, a meu ver, de abrir espaço para quem vem depois. E dessa mesma linha, fui a primeira deputada estadual do meu partido, na Assembleia Legislativa, o PT, na Assembleia Legislativa Partido que de você nunca Pernambuco. saiu, aliás. Né? Foi o único que eu tive na minha vida. Não tive nenhum antes e pretendo também não ter nenhum depois. Sou feliz no PT, né? E fui a primeira senadora, mulher do estado de Pernambuco, que, diga-se de passagem, é um estado muito irredento. É um estado muito revolucionário. As mulheres sempre tiveram presença na história de Pernambuco. Bárbara de Alencar, né? A Ana Dias, as heroínas de Tergico-Papo, sempre, mas na política foi mais difícil. Na política foi mais difícil. A primeira deputada foi cassada, a Dalgisa Cavalcante, foi cassada pela ditadura do Estado Novo e passamos muito tempo sem ter nenhuma deputada, né? Tivemos muito tempo sem nenhuma deputada federal. Hoje temos, hoje é a maior bancada federal, mas já tivemos uma só. Então, o que é que frustra a gente? É a gente não conseguir dar uma continuidade e uma abrangência maior a esse espaço nosso na política. Leila já me ouviu dizer muitas vezes que é um espaço sem volta. Nós chegamos e não vamos mais sair, mas tudo para nós é mais difícil. Pela própria constituição da sociedade, o patriarcado, foi o último espaço público que nós assumimos, foi o espaço da política. Tivemos muito espaço e temos ainda em áreas profissionais. O que é de concurso a gente faz e chega. Mas a política, eu acho que como é o mais público dos espaços públicos e é onde se define o rumo da sociedade, nós fomos chegando muito devagarzinho e ainda somos poucas. Mas eu acho que é um espaço que não vai mais prescindir de mulheres. Nós estamos lá, vamos ficar lá e a nossa tarefa é ampliar e garantir para as segundas gerações que a política seja mais leve para as mulheres. Ela é muito pesada para as mulheres. Tomara que você tenha essa é a nossa missão. Admirável, Leila, do vôlei. Tereza, você acabou de falar, você teve 5 mandatos, né, como deputada estadual, mas antes você foi professora, uma educadora, né? E é uma das pautas, enfim, que a gente vai ter a oportunidade aqui de tratar, que você defende muito a educação, até pela sua própria trajetória. Mas aí depois os 5 mandatos, agora Senado. Como é que foi essa transição, né, da sala de aula, educadora, para o parlamento? Eu comecei a minha vida política dando aula, a minha vida profissional, a crianças de pré-escolar, crianças de 4, 5 e 6 anos. E enfrentei, como professora, uma greve, foi uma greve revolucionária, foi a greve que divulgou Lula para o mundo, foi uma greve que juntou, eu dizia, os trabalhadores manuais, que pegavam o chão da fábrica, com os trabalhadores da sala de aula. Foram as 2 categorias que mais fizeram essa greve, a greve de 79. E a gente viveu um dilema muito grande nessa greve. Como explicar a uma criança de 4 anos, de 5 anos, que a gente estava em greve e a escola estaria fechada? Foi um dilema. Foi quando eu comecei a perceber como a gente tem que ter um posicionamento político e, ao mesmo tempo, pedagógico. Né? Para a gente não se perder e nem perder a confiança. Aí a alternativa que a gente encontrou foi chamar os pais.
Chamar os Perfeito. pais, e evidente foram as mães, a maioria, né? E a gente explicou o que era que estava se passando e as crianças não entenderiam se um comando de greve chegasse lá. Eu fiquei com a parte de negociar com o comando de greve para nos preservar, porque a escola era uma escola só de menino pequeno. Ainda existe essa escola, era Jardim de Infância, Ana Rosa Falcão de Carvalho. Eu passei 10 anos nessa escola. E o comando realmente nos respeitou e a gente foi trabalhando a greve muito lentamente. Né? A diretora também fez parte da construção. Olha, passeata a gente vai, a assembleia a gente vai, e vamos maneirando aqui de acordo com a disponibilidade dos pais, das mães. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a conversar com as crianças sobre isso. Mais tarde, anos mais tarde, quando eu fui presidente do sindicato, aí eu conheci a política aí, na minha sala de aula. Né? Conheci, nunca tinha... A única vez que eu tinha ouvido falar em sindicato na minha vida era eu pequena, foi a primeira vez, não a única, a primeira vez. Eu sempre fui muito reclamadora das coisas, reivindicativa, contestadora. Aí uma vez a minha mãe virou-se para mim e disse assim: "Ô menina, que coisa, você reclama mais do que um sindicato." Aí eu digo, então tem alguma coisa que reclama tanto quanto eu reclamava da roupa. Eu reclamava do cabelo, que ela só queria que a gente usasse cabelo curto. Eu reclamava porque a minha roupa era igual a da minha irmã, eu quero roupa diferente. Então reclama demais, reclama, parece mais um sindicato. Muito bom. Que definição. Aí eu digo, ela nem profetizava, né, que um dia ia entrar na atividade sindical. Aí fui na sala de aula, conheci, entrei mesmo de cabeça. Essa greve abriu um pouco os olhos, fiquei na base, costurando e tal. Ainda fiz meu curso superior, já ensinando. Era professora com a formação de nível médio, né? Saí, me formei em dezembro, fevereiro eu já estava na sala de aula. E aí terminei entrando de cabeça mesmo e sendo dirigente sindical no meu estado e nacionalmente. Eu conheci você Brasília. Foi a primeira presidente do PT a primeira no estado, né? Também. Também, A primeira né? presidente eleita do PT fui eu também. Que sensacional. Aí tem esse negócio assim de ser primeira, que eu digo, olha, quem é primeira tem que pensar na segunda. Tem que pensar na segunda. Olha, voltando à política, me permita, senadora Tereza Cristina, a Leila e eu fizemos uma entrevista muito interessante, como todas, graças a Deus, com a senadora que foi ministra da Agricultura, que a gente tem um maior respeito por ela que é bolsonarista, a Tereza Cristina, Isso. que é Xará, do Mato né? Grosso do Sul, sua xará. Eu sei que você também gosta dela e ela de você. E eu queria saber se você teve convívio ou não com dois pernambucanos especiais para mim. Eu conheci os dois e fui amigo pessoal dos dois e aprendi demais com eles, Miguel Arraes e depois Eduardo Campos. E ela falou algo sobre o Eduardo Campos, porque, para quem não sabe, a senadora que é bolsonarista, Tereza Cristina, ela foi do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, de Eduardo Campos, de Miguel Arraes, né? E hoje sou o líder da bancada. E ela fez uma observação que repercutiu muito na imprensa brasileira, inclusive, até agradecemos à mídia, porque toda a entrevista nossa, a semana inteira, comentário. Né? Legal, Impressionante. bem legal. Essa aqui pode ter certeza. Aí ela disse o seguinte: Leila, Cajuru, se o Eduardo Campos estivesse vivo, na minha opinião, o Brasil hoje seria um país bem melhor. Eu queria a sua opinião sobre essa opinião dela e se você conviveu com os dois. Convivi com todos os dois. Com Arraes, como a gente chamava, ou doutor Arraes, eu convivi na condição de presidente do sindicato. Eu era presidente do sindicato e ele governador por 2 vezes. A primeira vez, que foi a volta triunfante de Arraes, né, do exílio, e o primeiro governo já na abertura foi em 86, né? O mote da campanha de Arraes era "A Esperança está de volta". Isso. Foi uma campanha belíssima, 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 belíssima. Fui essa assessor campanha, né? Mas foi muito tensa conosco. A relação foi muito tensa com os servidores. Não havia sindicato ainda, o nosso sindicato é de 90. Havia associações e as organizações dos sindicatos, mas a relação com os servidores foi muito tensa pela forma
que ele encontrou o Estado e com a obrigação de dar uma guinada. E houve muitas tensões. Agora, Arraes era um homem de muito diálogo. Sim. Muito diálogo. E eu aprendi a negociar nesse governo. Ele tinha um secretário do Trabalho, Romeu da Fonte, que era um exímio negociador, para o lado deles, claro. Mas como era uma pessoa democrática, também forjada na luta dos trabalhadores, a gente se esmerava para ficar no mesmo pé. Queria ter acompanhado de esse diálogo, debate aí. para acompanhar. E eu estava entrando no movimento sindical. Então, eu não era do alto escalão de dirigente, mas aprendi muito porque me foi dada a tarefa de fazer as atas, porque eu escrevo rápido. Aí me foi dada a tarefa de fazer as atas das negociações. Então, eu aprendi muito, muito. Agradeço muito, inclusive, aos meus contemporâneos, meus companheiros daquela época. Alguns não estão mais, a maioria não está mais no movimento sindical. Então, Arraes foi um governo diferente. Foi um governo que teve uma dificuldade grande, mas ele foi tão forte na área da educação, as mudanças que ele fez foram tão radicais, apesar de muito polêmicas, que abriu um certo horizonte de entendimento político mesmo para os servidores. Tanto é que não tinha reeleição naquele tempo, foi antes da Constituição. O sucessor dele perdeu a eleição, ganhou a oposição, foi Joaquim Francisco, e na educação, Joaquim Francisco não conseguiu desmontar tudo, de tão forte que tinha sido a proposta. Aí depois Arraes voltou. Né? Muito polêmica a relação com o PT, muito polêmica, sempre entre tapas e beijos, mas muito respeitosa. Né? Aí esse Arraes 2, como a gente chamava, apesar de ser o 3, não é? O primeiro foi quando ele foi deposto e foi para o exílio. A relação foi melhor, foi quando eu fui presidente do sindicato e do governo Arraes uma decisão muito importante para nós da educação. Aliás, 3 decisões. Ele tinha uma secretária de educação chamada Silke Weber, que foi contemporânea de Paulo Freire, que era uma pessoa de extrema confiança dele, com quem nós tivemos muitos embates no 86, mas no segundo foi mais tranquila a relação, eu diria. Né? Primeiro, Arraes admitiu que o Sintep teria representação no Conselho Estadual de Educação, mesmo sem a lei ainda permitir. Depois foi que a lei foi alterada e o conselho passou a ser paritário. O acordo de greve, foi um acordo de greve. Quem o sindicato indicar será nomeado. E o sindicato me indicou, coincidentemente, em uma assembleia. Eu fui a primeira representante do Sintep no Conselho Estadual de Educação, no governo Arraes. Do governo Arraes o Estatuto do Magistério, uma discussão antiga da categoria. Ele criou uma comissão paritária entre governo e sindicato. Aí, no segundo, já havia sindicato. E do governo dele o Plano de Cargos e Carreiras. O segundo plano de cargos e carreiras do Brasil, que considerou não apenas professores como profissionais de educação, mas o conjunto das atividades educativas como profissionais de educação. Bacana. Funcionário de escola, apoio administrativo, porteiro, merendeira, psicólogo escolar. Foi um plano muito avançado para a época. O Estatuto é de 94 e o plano de carreira é de 96, salvo engano meu. Então, foi um governo que estabeleceu, até para nós, porque a categoria passou a ver que a reivindicação tem eco, né? Tem eco. E sempre foi um posicionamento muito de esquerda, muito democrático, né? Apesar de fazer as alianças com o centro-direita, a Arraes sempre fez aliança, você sabe disso, né? Mas é uma figura muito emblemática no estado de Pernambuco. Né? Eduardo Campos. Absolutamente diferente de Arraes. Muito diferente. Apesar de ser neto, apesar de Arraes servir de inspiração para ele, notadamente, em muitas políticas,
mas Eduardo é mais pragmático, foi mais pragmático, muito operativo, uma capacidade de trabalho muito acelerada, eu diria, não é? Muito acelerada, Culto. mas muito, e ambos tiveram um secretariado bom. Que é Ambos importantíssimo, tiveram. né, Isso é para muito governar. importante. Ambos tiveram um bom secretariado. Perfeito. Né? A Arraes era uma pessoa, eu diria, mais comedida em relação às suas ambições. As ambições de Arraes eram, eu achava que eram ambições assim mais pautadas por um conjunto de transformação da sociedade mesmo, daquele ideário no qual ele se forjou, inclusive no exílio, no combate à ditadura. Eduardo era mais pragmático do ponto de vista do fazer acontecer. Era como se gestor, Arraes... executor mesmo. Muito executor, muito executivo, muito executivo. E você também concorda? muito corajoso do Corajoso. ponto de vista de inovações. Ambos tinham essa característica, muito corajoso no sentido de inovações. A Arraes inovou na educação em relação à parte pedagógica da história, da escola, virou uma virada de chave. E Eduardo inovou em muitas coisas importantes, né, para o estado de Pernambuco. Só para voltar, Muitas. Leila, e concluir, você discorda ou concorda com a Tereza Cristina que ele vivo seria presidente do Brasil hoje e o país estaria melhor? Eu acho que ele chegaria a ser presidente do Brasil. Não sei se naquela eleição. Não sei se naquela eleição, tenho muitas dúvidas se aquela era a eleição dele. Né? Tenho dúvidas. E se ele tivesse esperado mais um pouco, ele seria o presidente do Brasil. Muito Eu bom. acho que ele seria. E assim, ele tinha uma experiência, ele foi ministro de Lula. Sim. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi quando ele se candidatou. Né? Tinha uma visão do Brasil que ele construiu a partir tanto do estado de Pernambuco, que ambos destacaram o estado de Pernambuco ao seu modo, não é? Arraes porque era uma lenda, digamos assim, não é? E Eduardo porque durante o governo dele Pernambuco alcançou muitas coisas importantes, muitas coisas positivas, né? E ambos eram líderes. Eu acho que essa é uma característica que eles tinham. A liderança de um governante é muito importante para o projeto fluir, né? Porque pode ser um excelente técnico, mas se não tiver uma liderança política, isso Eduardo tinha e sabia usar. Sabia. Isso ele tinha e sabia usar. Então, o Brasil seria melhor? Seria. Eu acho que se a gente tivesse dado consequência ao ciclo virtuoso inaugurado em 2002, sem a interrupção trágica que nós tivemos, o Brasil seria melhor. Aproveitando que você está rindo, Leila, eu não vou perguntar não, que agora é a sua vez. Mas é uma história que eu não posso deixar de contar para vocês aí, de casa, onde vocês estiverem. Quer dar uma risada maior do que essa? Ele era tão bem-humorado, o Eduardo, e tão inteligente, que nós estávamos no palácio e, terminada a conversa de 3 horas, eu e 2 goianos com ele. Não vou falar qual é o político goiano, que é chato. Mas, coitado, ele não tem nenhuma cultura, ele nunca leu nem gibi, esse político. E ele, o sonho dele era conhecer Eduardo Campos. E eu o levei para conhecer. O Eduardo estava batendo papo com a gente e convida no final da tarde, ele gostava de tomar um vinho, para a gente tomar um vinho. Aí nós fomos lá num shopping, num restaurante que ele ia, e eu e ele começamos a falar sobre os diálogos entre Nietzsche e Sócrates. E esse político ouvia calado, mas não abria a boca, Leila, não falava nada, Tereza. Aí, de repente, depois de meia hora, a gente não parava, nós dois disparamos um no outro e tal. Eu aproveitei a cultura dele, né? E esse político virou e falou assim, gente, vocês estão há meia hora, o governador e o Cajuru, falando sobre Nietzsche e Sócrates, por favor, vocês podem me dizer quem foram os dois? Aí o Eduardo disparou a seguinte preciosidade, não esquenta a cabeça não, o Nietzsche é um primo meu de Caruaru. Aí eu aproveitei e falei assim, e o Sócrates é aquele que jogou na seleção brasileira. Nossa, que terrível.
Então, esse é Caju, Eduardo você no Campos. Caju. É contigo, Leila. Com o Eduardo, eu convivi como deputada. Ah, é? então tinha uma relação Convivi. próxima. Né? Convivi como liderança sindical, porque ele foi secretário de governo de Arraiz, e convivi como deputada. Então, sentei na mesa de negociação com ele e depois fui deputada da base. Quando ele se elegeu em 2026, ele se elegeu com o apoio do PT. Certo. Em 26 e em 10 também. Sim. Não é? Tivemos alguns atritozinhos. Ele dizia que eu era dura de negociação. Ele dizia, Tereza é dura como uma boca de sino. Era. Ele E essa dizia isso. roxinha e calminha. Aí eu angelical. dizia, mas olha, o sino, dependendo de como ele é tocado, ele pode emanar bonitas melodias. Os sinos de Olinda, que é uma tradição, Sim. Olinda comemora tudo tocando o sino daquelas igrejas Sim. centenárias, são muito bonitos. Então, se a negociação fluir, a boca de sino toca. Ó, nós falamos, né, do Arraiz, falamos do Eduardo e o João Campos. João Campos segue mais a cartilha do pai. É, Mais. foi Arraiz reeleito agora. Foi reeleito, foi uma bela reeleição, não é? Eu acho que ele segue a cartilha de Eduardo, tem planos, eu acho que o PSB tem Tem planos. futuro? Tem futuro, o PSB tem planos para ele. Tem. Ele vai ser o presidente nacional do PSB. Olha. Quer dizer, o avô foi, o pai foi, ele será no próximo congresso, né? Acho que no primeiro semestre agora, desse ano. Já me ligou né? dizendo que eu tenho que continuar na liderança. Eu acho que é da escola. Ali é como se diz, aqueles meninos nasceram dentro de uma urna, né? Certo. Já nasceram na urna. Essa é boa, né? É, Essa eu isso tenho aí. mal. Ô, Tereza, deixa eu te perguntar, agora voltando para uma pauta que é sua, né, que é a educação. Ali você é muito atuante na Comissão de Educação. A gente já tratou de inúmeros temas ali dentro da comissão, que é conduzida de forma... Foi, né, até então, conduzida de forma incrível pelo senador Flávio Arnes ali. sim. Sabe que eu que escolhi, né? É você? Na eleição do Diego, do Rodrigo Pacheco. Eu Entendi. pedi a ele que Muito desse tranquilo, ao Flávio. muito tranquilo, muito mediador, muito Isso. respeitoso e assim, entende, né? Entende. Sabe Que tudo. foi mais secretário de Educação, tem uma visão... Domínio da pauta. domínio, Então, assim, eu vejo muito, assim, eu observo muito ali como membro da educação, né, Flávio Arnes, você e Dorinha, né? E aí a gente fez inúmeros avanços na área da educação ali, com pautas que você foi relatora, ou você foi autora de iniciativas. E deixa eu te perguntar, assim, como é que você está vendo a política educacional do nosso país? Boa. Como é que você está enxergando e quais são os maiores desafios que teremos nos próximos anos? Eu acho que nós tivemos um primeiro ano de necessidades de muitos ajustes. Pegamos um ministro da Educação, que é nosso colega senador, né? Muito experiente, vindo de uma gestão muito exitosa no estado do Ceará. Camilo Santana. Né? Camilo Santana. Mas montar equipes e desconstruir muita coisa que na educação estava mais desmantelado do que em outros setores, porque nós tivemos 5 ministros da educação no Pela governo primeira passado. vez na história do mundo. Pois é, isso Esse é Bolsonaro. isso desmantela demais. Cada um com uma perspectiva. E um deles preso. Né? Exatamente. E o outro acusado de negociar a abertura de instituições de ensino com barras de ouro. Eu digo, meu Deus, a última vez que eu vi barra de ouro foi nos filmes de cowboy, que eu adorava ver. Aí o cowboy chegava, não era, roubava aqueles bancos, Jogava o saco assim, cheio de roubava barra barra de de ouro dos bancos, o cowboy saía montado no cavalo. Mas de falar em barra de ouro, o ministro, quer dizer, educação. Na educação, uma desconstrução muito radical, uma perseguição muito grande aos professores, com aquela escola sem partido, com um negócio de ideologia de gênero, que até hoje ninguém sabe o que é. Né? Uma inversão muito grande da pauta. Então, eu acho que o primeiro ano e o segundo também de Camilo foi muito para esse ajuste. Os instrumentos de consulta paralisados, o Conselho Nacional de Educação, cartorial, as nomeações que eram para ter sido feitas não foram feitas, né? Temer ainda fez, né, algumas. Não esqueçamos também de um período de Temer, não foi tudo Bolsonaro. Eu acho que Temer abriu uma avenida também para Bolsonaro trafegar na educação, isso foi muito, muito presente.
e em relação aos instrumentos legais. A gente paralisou o Fórum Nacional de Educação, paralisou o Plano Nacional de Educação. Então, foi um primeiro ano muito de ajustes. A reforma do ensino médio, que começou dando errada, a experiência foi ruim, tivemos que alterar. Não alteramos para, na minha concepção, o melhor, mas alteramos para algo melhor do que estava. Sem sombra de dúvida. Possível, né? O que era possível dentro da correlação de forças, dentro da leitura dos governadores, porque a população tem que saber também que o MEC, ele não é executor da política educacional. Sim. O MEC formula, tem instrumentos de fiscalização, tem instrumentos de financiamento, mas quem executa são os estados e os municípios. A gestão direta do MEC é das universidades federais. Então, você tem que ter uma parceria, um diálogo. Que também sofreram muito. Né? Sofreram muito, 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 muito. Você tem que ter uma parceria com os governadores, tem que ouvir os governadores. Então, foi um ano muito... O primeiro ano foi um ano muito de acomodações. O segundo, a gente já viu bons programas e eu destaco o envio para o Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação. Esse ano de 25, nós vamos começar uma discussão de fôlego, porque é um projeto de fôlego. O plano tem duração de 10 anos. Né? Tivemos, inclusive, que ampliar a vigência do anterior, porque não deu tempo de chegar, porque teve a Conferência Nacional de Educação e, sob a presidência de Flávio Arnes, do senador Flávio Arnes, nós realizamos, eu acho que 10 ou 12, com certeza, mais de uma dezena de audiências públicas sobre o novo Plano Nacional de Educação. Temos um bom relatório que pode subsidiar algumas alterações, algumas propostas que a gente queira fazer na proposta que veio do governo, mas é uma proposta muito legitimada pela sociedade. Você estava lá na abertura, né, representando o Senado. Então, eu acho que Camilo conseguiu ajustar algumas coisas e agora destravadas é executar. O Pé de Meia é um programa que precisa ser orçado. Sim. Essa alteração agora no pacote, né, no chamado pacote de ajustes, visa isto porque a gente identifica um processo de abandono escolar muito sério no ensino médio e é por falta de recursos, é por falta de condições, é por falta de perspectivas também, né? Então, temos ainda esses desafios. A outra ponta, a primeira ponta, né? A ponta de entrada, com a alfabetização na idade certa, as crianças não conseguem aprender a ler até 7 anos de idade, até 8 anos de idade, que é quando se completa o ciclo da alfabetização, que se inicia na pré-escola e vai até o 2º ano, 3º ano, a alfabetização completa. Sim. Não é de decodificar, é de ler, escrever e compreender, não é? O que está lendo. Então, acho que foi um belo trabalho. Perfeito. Podemos entrar em feridas? Podemos. Vamos à primeira, então, Leila. Antes do Natal, estamos em janeiro. Eu posso falar porque eu trabalhei, fui colunista da Folha de São Paulo, tive essa honra durante anos, e eu tenho confiança total na pesquisa Datafolha, da família Frias. Ali é impossível você comprar aquela pesquisa. Ela é séria mesmo. Ela trouxe um resultado que me assustou. 52% do país acreditam totalmente que Jair Bolsonaro realmente organizou o golpe para tomar a presidência e, inclusive, mandar matar Lula. Qual é a sua opinião? Eu acredito também. Eu acredito porque as evidências que começaram a se acumular a partir do 8 de janeiro, esse resultado do final do ano passado não foi um resultado que caiu de sopetão, não. É porque o trabalho de investigação, primeiro tem que ser um trabalho sigiloso, né? De coleta de dados, de escutas, né? A própria delação. Delação, né? Do CID. De CID. Tem que coletar provas, né? Você não pode
abrir mão, como disse Lula, da presunção de inocência, mas eu acredito que tudo foi tramado do jeito que foi revelado, porque quando o resultado... Primeiro, lá no Nordeste, nós tivemos a Polícia Federal tentando obstacular eleitor de ir para a urna. Nós tivemos isso. Fazendo revisão até de pneu careca. Parando carro, parando ônibus. Nas cidades onde Lula tinha tido um bom desempenho no primeiro turno. Já foi um indício, pequeno. Então, vamos embora. Aí Lula ganha a eleição. Lula ganha a eleição. Qual é o primeiro movimento de Bolsonaro? Não reconhecer a vitória. Lula, nós perdemos quantas eleições? Para Fernando Henrique, 2. Para Serra, 1. Nunca desconfiamos das urnas. Nunca desrespeitamos o vitorioso. Aliás, tivemos uma relação civilizadíssima de governo e oposição. Especialmente com o Fernando Henrique. Exatamente, exatamente. Então, você tem um presidente que, pela primeira vez, desconsidera as urnas que o elegeram 4 anos atrás. Se ele fosse vitorioso, será que ele ia dizer que a eleição foi fraudada, que o voto tinha que ser impresso e auditável? Né? Então, aquilo já foi sinal de desrespeito à justiça eleitoral, ao regime democrático, às eleições, à fiscalização, à mobilização que é feita. A eleição do Brasil é reconhecida internacionalmente. Depois vai-se embora, né? Sai do país. Outro indício também. E depois o 8 de janeiro. Então, com aquele 8 de janeiro... Sim, antes do 8 de janeiro, teve também as vigílias nos quartéis. Como é que você permite que pessoas fiquem acampadas num quartel sem o beneplácito ou a cumplicidade de quem está lá dentro, Cajuru? Você tem toda a razão. Foi a opinião de um pernambucano como você. É difícil. Como é que você... Você não pode nem parar. Se você parar, um transeunte qualquer, vai andando assim perto do quartel, não aparece alguém para perguntar, e aí, o que é que você quer? Está fazendo o que aqui? Aí você tem acampamentos. Então, aquilo já foi... Olha, vem coisa por aí. Aí veio, né? Veio a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Que aí, diga-se de passagem, ali foi uma demonstração de unidade dos 3 poderes da República nunca vista nesse país. Foi emocionante você ver o presidente do Congresso, o presidente da República e a presidenta do Supremo Tribunal Federal caminhando juntos com o mesmo objetivo. Ali foi muito bonito. Muito bonito como símbolo. A gente sabe que tem percalços, né? No dia a dia. Mas como símbolo foi muito, muito importante aquilo para a história do Brasil. Aí depois essas bombas que começaram a aparecer depois, essas revelações que eu acho que são revelações muito, muito concretas, né? Não fosse o trabalho que o bolsonarismo faz e faz muito bem feito nas redes sociais, de disputa de narrativas e de sempre plantar uma desconfiança. E eles fazem com uma psicologia bastante efetiva, né? Que você vê pessoas... Essa pessoa é uma pessoa tão equilibrada, tão racional, mas acredita. Acredita naquilo que o bolsonarismo planta. Não estou dizendo que tudo que o bolsonarismo plante é fake, mas eles têm a fake como método político. E eu vou só fazer um adendo aí. Além da união dos 3 poderes naquele momento, nós contamos também com o bom senso de alguns membros do alto escalão das Forças Armadas. Sim. Porque se não fosse ali os comandantes do Exército... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Naquele dia... Tanto que da Aeronáutica, Exército naquele e Aeronáutica. dia e também na preparação. Tanto que numa votação eram 10, 8 foram contra o golpe e mandar matar presidente, vice-presidente e ministro. Só 2 foram a favor. Exatamente. Eu então, acho isso importante também, porque revela como a segurança nacional
é uma coisa estratégica. Não é uma coisa de proteção da pessoa do presidente ou de um ministro, né? É uma coisa de proteção do cargo. De quem está no cargo merece essa proteção ou tem direito a essa proteção pelo cargo que desempenha. Então, eu acho que se não tivesse rede social, era mais de 50%. Ah, com certeza. Porque foi uma investigação bem feita, corajosa, né? E eu repito o que o presidente diz. Eu espero que a gente continue com essa isenção da justiça, continue, porque estão batendo muito, dizendo que é perseguição, não é. Aí as provas demonstram isso, para poder a população valorizar a democracia. Nosso objetivo, eu acho que tem que ser esse, valorizar a democracia. É imperfeita? É. Precisa ajustar muita coisa? Precisa. Tem muita coisa no processo eleitoral que é corroída? Tem. Mas a gente não pode, como se diz no jargão popular, jogar fora o menino com a água do banho. Né? Tem que preservar o que precisa ser preservado para garantir os direitos e para garantir o Estado Democrático de Direito e a prática democrática. Senadora Tereza Leitão, pernambucana, a primeira mulher senadora do Estado. Nós temos o único e menor intervalo da televisão brasileira. Leila do Vôlei, você e eu participamos de um jantar em dezembro, prazeroso, com alguns ministros, entre eles o Padilha. E o Padilha contou uma história emocionante de Tereza Leitão, que eu queria que, na volta, você questionasse, conversasse e ouvisse para ela contar a história para nós, até de caixote. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que você vai ter que falar, porque ele falou diretamente para você. E eu Mas vi... ele estava do seu lado. Mas eu nem ouvi. Não, eu fiquei impressionado, mas eu acho melhor você falar. Agora até eu estou curiosa. Até eu mas tô assim, curiosa. Antes disso, depois do intervalo, eu queria só te perguntar, não sei se eu vou te colocar numa saia justa, mas eu acho que é importante saber a tua opinião. Existe uma tentativa de se tratar sobre a questão da anistia a esses manifestantes, né, que, enfim, destruíram, né, o STF, o Senado, eu tive no outro dia, foi estarrecedora a imagem de destruição que alguns senadores tiveram acesso, enfim, a gente viu a maioria por imagem. A questão da anistia, eu queria saber a tua opinião no nosso menor intervalo da TV brasileira. É isso aí, então voltamos já. Dá pra ver quando a semente nasce e faz florescer. É o fruto do trabalho que faz crescer. Meu Goiás é muito mais do que a nossa terra traz. É gente, a nossa riqueza e tudo que a gente faz é por você. Por você. Já construiu, vamos juntos fazer muito mais. Com você a gente faz o estado número 1 do Brasil. Goiás, meu país, número 1 do Brasil. Pra você, com você, número 1 do Brasil. Goiás, meu país. Goiás, o estado número 1 do Brasil. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, com prazer, a última parte, não o prazer da última parte, porque televisão é tempo, mas o privilégio de estar entrevistando uma mulher absolutamente sensata, sensível, digna, com história na vida pública e pernambucana de Olinda, com opiniões firmes. Vocês acabaram de acompanhar a primeira parte. Todos os nossos convidados responderam. Na minha opinião, a resposta mais dura foi a dela. E olha que nós ouvimos gente de todos os lados, dos dois lados. Não ouvimos só um lado, de forma alguma. Mas a opinião mais dura, sim, foi a sua, né? E sem titubear, né? Sobre o caso que nós terminamos a parte anterior. A Leila deixou uma pergunta, mas eu contei a história do Padilha, que resume
que você, jovem, na tua vida, e eu também passei por isso, como senador da República, e a Leila me falava que era um insalubre, ela, Simone Tebet, porque eu morava, fiquei 4 anos morando numa kitnet de 32 metros quadrados. Quarto de sala. Só isso. E com o maior prazer. E você teve isso na sua vida, de morar em lugares muito pequenos, não é isso? Quando eu nasci, a minha mãe morava com a minha avó. Era uma casa muito grande, era uma casa de aluguel lá em Olinda, um chalé. A minha família era do Recife, mas se mudou para Olinda porque uma tia tinha asma. E diziam que a praia era bom para curar asma. E quando meu pai casou, nós não tínhamos casa ainda. Ele tinha comprado um terreno, mas não tinha conseguido construir. Aí os 3 filhos, dos 6, eu sou a segunda, moramos nessa casa um tempo. Aí era um quarto mesmo, era o quarto de papai, de mamãe e de todos nós. Eu não nasci em Olinda, porque não tinha maternidade na época que eu nasci. Mas saí de Olinda. A minha mãe dizia que eu queria tanto nascer em Olinda, que eu saí de Olinda. Meu parto foi rápido. Eu quase que nasci na maca. Ela disse que essa menina queria nascer em Olinda. Que ela chegou já em trabalho de parto avançado. Ela chegou na maternidade já em trabalho de parto avançado. Aí nasci e voltei para Olinda e fiquei lá. Até me casei, as minhas filhas, a minha primeira filha é olindense, eu fui mãe em Olinda, fiquei a minha vida toda em Olinda. Casei com uma pessoa de Olinda, aí depois nos mudamos para essa casa que papai construiu. E eu casei com um rapaz pobre, né, filho de um ex-expedicionário. Na época, ele era o meu marido. Você o conheceu na igreja? Conheci ele na igreja, no movimento de igreja. E no movimento de igreja, o meu grupo de jovens era coordenado pelo secretário de Dom Helder, que foi assassinado pela ditadura, Padre Henrique. Né? Ele vinha a cada mês fazer palestra para a gente. E a gente tinha o acompanhamento da própria paróquia, né? Era um grupo de jovens muito atuante. E a gente via muita coisa da sociedade mesmo, né? A gente tinha um trabalho de formação e tinha o trabalho também de evangelização, de catequese. Eu fui catequista, inclusive, e tudo. E aí, esse rapaz com quem eu casei, estou casada com ele, esse mês de janeiro fez 49 anos, né? Ele, na época, quase era... boda de ouro, quase 50. Ele era funcionário público. E aí tinha terminado o ensino médio e não tinha feito vestibular. E quando eu fui fazer, eu sou 3 anos mais nova do que ele, você vai fazer comigo o vestibular. Então, quando nós casamos, eu já era formada, mas ele ainda era estudante de engenharia. Então, nossa vida foi... De luta, né? De luta. E moramos um tempo num apartamento bem pequenininho, muito pequenininho, que meu irmão dizia, você não pode nem fazer ginástica no banheiro, porque quando abre os braços é o tamanho do boxe. Mas foi uma vida feliz, né? Não tenho o que reclamar. Construímos tudo muito juntos. E isso nos ajudou também a ver a dor dos outros, né? Sim. A gente vivenciou movimentos de desocupação, essa história que Padilha conta, foi movimentos lá onde o meu marido morou quando chegou. Era uma Vila da Coab, quando se começou a urbanizar Olinda de uma maneira extremamente degradadora do meio ambiente. Nessa vila hoje é uma cidade, pode-se dizer. Tem de mais forma desordenada, né? De 30 mil habitantes. E Olinda é uma cidade muito densa, muito adensada. Né? Então, tem deslizamento de barreira, tem muita coisa que precisou... Todo período de chuva a gente vê, né? Precisou de uma ação desses grupos, entendeu? Muito forte. Aí, quando você sabe, eu já morei num cantinho bem pequenininho. Na casa do meu marido tinha triliche. Eram 11 filhos. Casa pequena e beliche. Era um beliche adaptado. Comprava-se o beliche e botava-se na cama. E quem dormia em cima tinha que ter cuidado para quando ficar sentado não bater com a cabeça no telhado. Mas isso era a vida de Olinda, era muito assim também. Olinda, a pessoa pensa que Olinda é só o sítio histórico, né? Que é a parte turística. Sim. Mas Olinda tem uma periferia muito necessitada da ação política. Né? Senadora,
Tereza Leitão, desculpe te interromper. Quer concluir? Pode concluir. Não. Isso me ajudou muito a compreender o mundo. A Leila te deixou uma pergunta muito importante sobre a questão da anistia, mas só rapidinho, você citou o nome de um homem que, para mim, é o único que me faz lembrar Gandhi, Dom Helder Câmara. Toda vez que eu penso nele, né, toda vez que eu vejo algo sobre ele, eu me lembro de Gandhi. Leila. Bom, voltando ao PL, né, assim, depois do 8 de janeiro, a gente teve vários debates dentro do Congresso Nacional e voltou-se novamente a falar sobre anistia. Qual é a sua opinião sobre tratarmos de anistia esses manifestantes? Eu acho que o Brasil tem uma história mal resolvida com a anistia. Depois da ditadura, teve a lei da anistia ampla e geral. Enquanto a abertura foi lenta, gradual e progressiva, a anistia foi ampla e geral, para os dois lados em conflito, né? Isso está sendo revisitado agora, numa ação de Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, sobre ocultação de cadáveres. Quantos estão ocultados? Eu, lá em Olinda, tenho uma família que Dona Elzita morreu com 105 anos, sem saber onde o filho está enterrado. Fernando Santa Cruz. É um dos desaparecidos da ditadura militar. Esse filme, o ano passado estreou e foi sucesso, é outra história. Né? E pelo Código Penal é crime. Ocultação de cadáver é crime, mas a anistia... Então, tem que ter muito cuidado para tratar isso. Muito cuidado. Porque termina uma relação mal resolvida com a própria história, com o passado e com o futuro. Perfeito. Veja, uma coisa que já faz tanto tempo precisou ser revisitada, porque as feridas ficam abertas. Então, não é palavra de ordem. Sem anistia, não é palavra de ordem, simplesmente. Perfeito. É porque a gente não estava sob uma ditadura, como a gente esteve, de 64 a 85. A gente estava em pleno exercício democrático. Tínhamos acabado de realizar eleições. Elegemos deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores da República, presidente da República, e houve um atentado contra isso. É muito grave, muito grave. Poderia ter sido até pior, é verdade. Poderia ter sido pior, porque nesse histórico que eu falei no bloco anterior, ainda esqueci do ônibus, do caminhão, da bomba que ia explodir. Quantos inocentes iam morrer ali? Perfeito. Então, esse pessoal tem que saber a dimensão da responsabilidade ou da irresponsabilidade, não é? Que é planejar e executar uma coisa dessa natureza. A nossa democracia é frágil, ela é uma democracia formal, mas ela não é ainda uma democracia real, porque nós temos uma profunda desigualdade social no país. Enquanto tivermos desigualdade social, gente que tem fome, gente que não tem emprego, criança que não tem escola, saúde que não funciona 100%, a democracia não está totalmente representada. Temos políticas, porque temos um regime democrático, temos políticas voltadas para combater essa desigualdade. Né? Mas, formalmente, nós temos uma democracia instalada no país. E se atentou contra isso. Eu não sou a favor de que haja anistia, eu sou a favor de que haja justiça. O legítimo direito de defesa seja dado a todos. Claro. A punição, né, ela seja bem regrada, que ninguém pague por mais do que fez, nem por menos do que fez. Que a gente sabe que aquilo tem os autores intelectuais, aqueles que arregimentaram gente, que convenceram gente, até manipularam em uma certa medida. Eles julgados de acordo com a participação. Seja julgado de acordo com a sua participação, com a sua responsabilidade no processo. Mas se anistiar, a gente pode viver outro processo desse. A gente não faz um encontro com a história. Não faz, como a gente não fez um encontro com a abertura lenta, gradual e progressiva. Torturadores morreram pela idade, sem nenhuma pena.
e torturaram, mataram muitas vítimas das Acabaram com torturas. famílias. Acabaram com famílias, com crianças. Sim. Muitas vítimas das torturas dão esse testemunho. Foi fulano de tal que fez isso, isso, isso e isso comigo. E a gente tem que ir convivendo com isso, aí chega um dia que a história cobra. Cobra, Né? chega Então, a hora. É. eu acho que dessa vez não dá para a gente repetir, porque senão a gente não se encontra e fica esse processo remoído, dolorido. Nós três vamos, a partir de agora, em fevereiro, vivermos algumas polêmicas. Cigarro eletrônico e a PEC, que graças a Deus o Pacheco deu o meu nome, PEC Cajuru, que é o fim da reeleição no Executivo a partir de 2030, com o mandato passando de 4 para 5 anos e as eleições não mais a cada 2 anos, e sim gerais a cada 5 anos. Cigarro eletrônico. Absolutamente contra. Ó, duramente, absolutamente. Absolutamente contra. Cigarro, de modo geral, e cigarro eletrônico é uma porta aberta para a morte, para a doença. Mas o lobby está forte. Está forte. Eu vi agora, foi a minha primeira experiência no Senado, nesses 2 primeiros anos que eu estive, na reforma tributária, eu vi a força do lobby. O lobby é muito forte. A gente tem que ter uma opinião, tem que ter argumentos. Né? Eu gosto muito de usar essa expressão, a força do argumento. Tem que ter argumentos, tem que convencer a sociedade, mas é um malefício muito grande. Os dados da saúde em relação a cigarros eletrônicos são muito, muito calamitosos. Eu perdi o meu primeiro suplente por isto. Olha aí. 30 anos de amizade. E para fechar, fim da reeleição. Olha, Cajuru, senador, eu acho que a reeleição é um instituto aprovado pela sociedade. O prefeito, o governador, o presidente precisa ser muito ruim para não ser reeleito. O Lula fala isso. Né? Nós tivemos o primeiro caso de um presidente não reeleito. Né? Precisa ser muito, muito ruim. Geralmente, é mais fácil ser reeleito, pelo que a gente vê aí do contexto, do que eleger um sucessor. Né? Porém, é um assunto a ser debatido, porque você não está propondo o fim da reeleição pura e simples, o fim puro e simples da reeleição. Você está agregando outros fatores, que é o aumento do mandato e a concomitância de eleições. Ali. Isso aí eu acho que isso aí a gente tem que pensar com muito carinho, porque o país para a cada 2 anos. A cada 2 anos. E está se fazendo agora um movimento assim de reserva de vagas. Eu me elejo vereador para daqui a 2 anos eu ser candidato a deputado. Se eu ganhar, ótimo. Se eu não ganhar, eu fiz meu nome. Se eu ganhar para deputado, eu posso me candidatar a prefeito ou prefeita sem o risco de perder o mandato. Porque se eu não me eleger prefeito, eu volto para o meu mandato. Então, isso tem prejudicado um processo que eu valorizo muito na política, que é o processo de renovação. A renovação de quadros é uma coisa muito, muito salutar na política. Não é renovar por renovar, mas a renovação, ela enseja uma formação política. Né? E aí eu acho que a sua proposta ela tem um conjunto, não é só terminar a reeleição. É um conjunto de coisas. Eu lhe digo que não tenho opinião formada sobre ela. Diferente das outras 2 que eu já tenho uma opinião. Mas a melhor coisa na política é isso, é a gente não ter a opinião formada, a não ser que seja uma coisa de princípio e de valores, que não é o caso, né? E a gente ter disponibilidade para o debate para os e aí para os argumentos e construir uma opinião. Sem dúvida. É a Leila do Vôlei que abre o quadro mais esperado, vamos a ele. Defina em uma palavra. Leila, admirável. Mulheres na política. Necessário. Em uma palavra, Miguel Arraes. Vixe, eu já ia dizendo 2. Um mito. Defina em uma palavra Congresso Nacional. A paradinha da Tereza. Foi ótimo. Parada, que eu não quero ofender. Mas eu definiria como fragilizado. Fragilizado. Perfeito. Em uma palavra,
Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não quero dizer a mesma que eu disse de Arraes, não quero. Mas um gigante. Um gigante. Em uma palavra, educação. Em uma palavra, educação. Essencial. Exato. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Terrível. Muito bom. Em uma palavra, claro que não tem como não perguntar a você, em uma palavra defina Tereza Leitão. Esperançosa. Belíssima resposta. Belíssima resposta. Esperança. Coisa bonita na vida. Isso aí. Né? A gente não pode esquecer também, porque falamos muito sobre ele na parte anterior, em uma palavra, Eduardo Campos. Um líder. E para finalizar, em uma palavra, Pernambuco. Isso. Pernambuco. Eita, em uma palavra é difícil. Porque tem tanta coisa. Pernambuco é o Leão do Norte. Pernambuco. Revolucionário. Aí. Revolucionário. Então, para fechar mesmo, você falou muito da cidade. Olinda, em uma palavra? Ai, Olinda. Olinda. Quando eu vejo Olinda como uma mãe. Assim, porque Olinda, ela pode dizer que é a mãe do estado de Pernambuco. Ela é a mãe do Recife. Ela é uma cidade acolhedora, talvez acolhedora. Defina. Eu gosto de dizer que Olinda é a segunda cidade do coração de todos os pernambucanos. A primeira geralmente é a sua, que você nasceu, né? Porque ela tem uma mística. Bom, tem uma mística. História, né? Tem uma mística em Olinda. É uma coisa diferente. A gente chama as Olindas. Né? Das Olindas. Você é da onde? Eu sou das Olindas. Tem uma coisa diferente. E para encerrar o programa, Olinda, Tereza Leitão, em tudo. Oh, querido. Na dignidade, na sensibilidade. Muito Obrigada, obrigada Tereza. por essa condução tão elegante, tão carinhosa. Não é? Respeitosa a quem merece. Respeitosa e, ao mesmo tempo, politizada. verdade. É muito bom quando a gente vem para um programa assim. E vocês, nossos únicos patrões, só o desejo de Deus, de saúde, deste ano mais justo, mais amoroso, com muita felicidade e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Pode Cá Liberados nas redes sociais, nos canais abertos, fechados e nos aplicativos smarts em qualquer lugar do mundo. Agradecidíssimo. Beijo, gente. Ter seu veículo a 50 km por hora é como cair do sexto andar. 98% dos acidentes são fatais. Se a velocidade for 100 km por hora, é como cair de um prédio de 14 andares. E quando a batida é frontal, em menos de um segundo o veículo estará destruído, sem chance para qualquer reação. A colisão de veículos acima de 50 km por hora vai deixar morte ou sequela grave. Muitos pacientes em reabilitação são vítimas do trânsito. Uma irresponsabilidade que muda toda a rotina da família para o resto da vida. Caia na real. Velocidade mata. Respeite as leis de trânsito. Detran, Governo de Goiás. Goiás inteiro acaba de ver mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, comigo e com Leila do Vôlei. Até o próximo domingo.